Boa noite, gente maravilhosa. Mais uma segunda em nosso projeto Descoberta do Diagnóstico, hein? E nós aqui, hoje com a super live, vamos estar conversando com a Ângela Moura. Vamos estar falando aqui sobre autismo na fase adulta. Eu não consegui convidar a Ângela, mas a Ângela já atualizou o Instagram dela. Ângela já chegou e agora atualizou o Instagram. Deixa eu só fixar aqui e eu já vou estar convidando. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Edivânia, minha querida. Acabei de curtir um videozinho seu com a minha princesa. Cadê Ângela? Conseguimos! Isso. Desistir jamais, né, Ângela? É, Que fazer dar maravilha, tá certo vendo? até dar certo. Fazer dar certo, ó. Fazer dar certo até dar Oi. certo, é isso mesmo. Gente, que maravilha. Quem não viu, eu já tinha entrado aqui na live, né? E quando eu fui convidar a Ângela, apareceu uma mensagem aqui para mim que a Ângela precisava atualizar o Instagram dela. E aí eu fechei a live e a Ângela atualizou o Instagram dela e a gente voltou. Por isso que a gente começou agora. Mas é exatamente isso, Ângela, fazer dar certo até dar certo, desistir jamais, né? Isso. E que Aham. maravilha, que orgulho ter você hoje aqui em nosso projeto Descoberta do Diagnóstico, Ângela. Eu vou te contar um pouquinho, fazer um resuminho do que é esse projeto Descoberta do Diagnóstico, né? Para você e para as outras Uhum. pessoas que estão assistindo, entender um pouquinho desse projeto, né? Eu sou Luciana Gomes, né? Tenho 2 filhos e minha primeira filha, Ângela, nasceu com síndrome de Down. E quando eu Uhum. descobri o diagnóstico dela, eu ainda estava grávida e eu senti aquilo como uma missão, que eu precisava fazer algo pelas pessoas com síndrome de Down. Síndrome de Down era o que eu simplesmente achava, que eu precisava fazer algo pelas pessoas com síndrome de Down. O tempo foi passando, mas eu nunca fiz nada, nada. Quando minha filha tinha 10 anos de idade, eu comecei a sentir o chamado com mais intensidade. Porque é aquela coisa, quando a gente não está no chamado da gente, né? As coisas começam a acontecer e a gente não vai entendendo nada. Mas aí eu realmente me entreguei e falei, não, eu realmente preciso fazer algo pelas pessoas com deficiência. Eu comecei a entender que a minha missão de vida não era voltado simplesmente para as pessoas com síndrome de Down, como a minha filha. Eu precisava Uhum. fazer algo maior, né? E aí eu escrevi um Sim. livro, Nosso Bebê Nasceu com Síndrome de Down, e agora, né? E através Eita. desse livro, e foi muitas famílias que a gente vai abençoando com a nossa história, é uma delícia, né? A gente poder compartilhar a nossa história. E aí, o ano passado, com a pandemia, eu resolvi, Deus colocou assim em mim, ó, vai que você precisa fazer algo mais. E aí eu comecei a fazer esse projeto realmente em formato de lives, né? Foi justamente quando começou a pandemia, começou a ficar na moda essa questão de lives. E aí eu comecei a fazer as lives, né? E aí, Uhum. cada semana, novos diagnósticos, e a gente começou a querer conhecer novos diagnósticos. Inicialmente era só síndrome de Down. Mas aí Sim. foi outros diagnósticos que a gente foi conhecendo, autismo, paralisia cerebral, microcefalia, outros diagnósticos aí fora. E aí surgiu esse convite, né? Não, eu preciso conhecer a história da Ângela. Boa noite, Noêmia. Mais uma colega aí, coach, master coach, né? E quando a gente teve o Sim. encerramento do nosso curso, né? Para quem não sabe, eu sou coach, eu e a Ângela, nós somos colegas de profissão, né? E aí, quando no Sim. curso, no último dia, quando eu vi você contando a sua história e falando do seu filho, eu falei, não, eu tenho que trazer a Ângela para fazer parte desse projeto Descoberta do Diagnóstico, que já tem um ano. Esse projeto foi iniciado no dia 22 de junho do ano passado, e eu precisava convidar você aqui para você poder contar um pouquinho da sua história, né? Como é ter um filho com autismo, né, adulto, porque aqui a gente já teve várias mães trazendo, né, o diagnóstico, mas na fase infantil, criancinha, né?
E assim, sim. saber como é que foi todo esse processo, né? Hoje o Maurício está com 26 anos. E assim, Sim. tanto eu como as pessoas aqui querem conhecer quem é a Ângela, né? Então, conta um pouquinho pra gente aí quem é essa mulher. Então, eu acho que eu levaria 10 anos sem precisar dormir para contar tudo, sabe? E olhe lá, viu? Eu acho que não dava ainda. Sim, Mas assim, a Ângela é uma menininha, sabe, que nasceu no interior e no meio de 6 meninos e eu cheguei chegando, né? sim, E assim, meus pais bem simples, e o meu pai tinha, depois de muito tempo que eu fui saber a história do meu pai, sim. mas meu pai tinha meninos, né? Queria fazer um time de futebol, mas então eu cheguei Aham, e as barreiras. E, e é interessante que, assim, o meu pai, ele era bem tradicional, né? Então, chegou para ele uma menininha bem, acho que espontânea, né? A palavra, assim, muito espontânea, muito transparente. E foi bem desafiador para o meu pai, porque ele não sabia lidar com menina e muito menos da forma que eu sou, uhum, né? E isso trouxe muitos desafios para nós, e o meu decorrer da minha vida foi tentar me aproximar cada vez mais do meu pai, mas eu sempre fui diferente, das meninas da minha idade. Eu queria coisa diferente que elas queriam. Elas queriam namorar, se encher de filhos, e eu queria coisa diferente, eu queria coisa que nem eu sabia o que era, mas eu sabia que tinha algo bem grande, bem diferente para mim. E eu queria conhecer cidades grandes, eu queria estar com pessoas que pudessem acrescentar para mim. Aquela cidade pequenininha, e eu sempre quis algo diferente. sim. Eu queria professores formados, professores com especialização diferente, para que eu pudesse descobrir o que eu queria para mim. Desde então eu sabia que eu queria lidar com crianças, eu achava que eu ia ser pediatra, algo Aham. assim. Então você já tinha mentalidade de crescimento, ó, desde a infância, né? Isso, desde da infância. E isso fazia com que as minhas amigas tinham muita inveja de mim, porque eu era Sim. diferente, né? E, e assim, com os meus 16 anos, eu fui para Fortaleza, e para ajudar minha prima, que ela tinha uma filha com síndrome de Down. Sim. E ela não tinha com quem deixar e também não poderia deixar com qualquer pessoa, né? E assim, eu sempre fui muito carinhosa com as pessoas especiais, porque o meu irmão, ele era especial. Sim. Naquela época não dava para saber o diagnóstico, que interior do interior do interior do Sim. interior, né? Mas assim, eu sempre fui muito gentil, muito carinhosa com o meu irmão, eu não deixava minhas amigas rir dele. Eu defendia o meu irmão com unhas e dentes, sabe? Assim, eu queria o melhor para ele, eu buscava o melhor para ele, e quando cuidar da minha sobrinha foi Eu falo minha sobrinha, mas era prima em quarto grau, né? A gente tem Sim. uma. Sim. Mas assim, eu fazia questão de tratar ela como se ela tivesse saído de mim, sabe? Assim, eu Aham. cuidava dela com muito amor. E foi bem desafiador, porque eu fiquei longe dos meus pais, foi como se tivesse tirado, como se eu fosse uma árvore e me arrancasse com Sim. raiz e tudo. Eu acho que é esse, eu não sei como vocês aí podem Aham. sentir, mas foi algo para o meu crescimento. Eu encontrei muitos desafios, muito, porque eu não estava na casa do meu pai e minha mãe, mesmo com desafios Sim. financeiros, desafios de convivência com. Até então já éramos 9 irmãos, né? Sim. Quando eu tinha 16 anos. E eu sempre tinha sonho, eu sempre tive sonho de
de ser grande, sabe? Sim. De ter A uma família mentalidade e o estruturada. mindset de crescimento sempre É, existiu aí, né? né? E sempre E teve sim, esse preparo dessa essência, né? De delicadeza sim, com as pessoas, de se preocupar com o outro, né? Essa empatia, tudo isso já fazia parte de você, né? sim, sim. E assim, eu sempre busquei para mim a vida que a minha mãe merecia ter e ela não pôde ter. Então eu quis para mim me realizar como mulher, é, como mãe no futuro, como esposa no futuro, uma família estruturada, uma família bem estruturada em todos os aspectos, né? Tanto emocional, como físico, como financeiro. E eu fui buscar isso, e as minhas amigas riam de mim, elas falavam, onde que você vai conseguir tudo isso? Só se você conhecer alguém bem rico. Uhum, É, eu disse, eu não preciso que alguém me dê, eu vou conquistar. uhum, E elas riam de mim, que eu era muito sonhadora. Elas falavam, pisa no chão, acorda, uhum, a vida é outra, né? E quando elas falavam isso, eu lembrava, eu cantava a música da Xuxa, Lua de Cristal, sabe? uhum. Naquela época a Xuxa fazia muito sucesso Lua e de cristal que me faz sonhar, né? faz de mim estrela que eu já sei Que deixa brilhar. brilhar. E quando as coisas ficavam difíceis, sabe, me visualizava vencendo. Eu sempre fui muito Sim. visual. Desde pequenininha, eu me via fazendo as coisas acontecer. E quando as coisas ficavam difíceis para mim, eu pensava naquela partezinha assim: tudo que eu quiser, o pai, eu colocava diferente, eu colocava o paizão lá de cima vai me dar, esteja Aham, onde eu estiver, vou buscar a sorte e ser feliz, né? sim. E assim ia, né? E com 22 anos, eu tinha um namorado já há 3 anos, e aí eu queria muito casar, mas eu sabia que ele não era o que eu buscava, eu sabia Uhum, disso. Mas por força da pressão e uhum, da situação, tipo, eu tinha metas com 25 anos eu queria ter minha família estruturada, eu queria já ter meu filho ou meus filhos, né? E sim. eu queria ter bem arrumado para mim. E aí eu acabei que a gente começou a pensar em planejar a família, mas eu sabia que não era bem o que eu queria, então a família dele insistia muito e eu me sentia muito só sem família. Então acabou que juntou o útil ao agradável e não foi muito agradável, sabe? Uhum. O resultado de tudo isso. Mas assim, numa troca de comprimido, o Maurição apareceu. Tinha E que eu vir, né? não. Jesus, eu tava querendo sair fora do relacionamento que não era bem o que eu queria pra mim. Aham, Mas, assim, por o meu pai ser muito radical, ele mesmo falava desde a gente pequenininha, se alguém engravidar na família, cuide, eu não vou criar aham, neto. sim. Então, ali eu me deparei grávida num relacionamento que não era o que eu esperava, não era nada do que eu sonhei pra mim, e sem poder ter com quem contar, sabe? Uhum. Então, aí eu visualizei, pensei, eu vou ver o que tem de positivo nisso aqui e vou tentar mais. E nessa época eu já trabalhava, eu fazia contabilidade, eu fazia na época o segundo grau e Sim. técnico em contabilidade, e eu já trabalhava na área, eu muito esforçada, meu primeiro trabalho foi com 18 anos, Sim. já trabalhava na área e eu já me via futura contadora, tal, mas eu disse, nossa, Você número tinha quantos anos quando engravidou do Maurício? 22, 22. Sim. sim. E a minha conta era bem forrada naquela época do Aham, colo, né? A gente colocava dinheiro e sim. rapidinho, era bem chique, assim, esses aspectos, Aham, né? sim. E aí as coisas não foram como eu esperava, a gravidez, minha barriga crescendo, eu vendo tudo diferente do que eu sonhei para mim.
Nos primeiros meses, eu acreditava, eu não queria nem acreditar que eu estava grávida, né? Eu levava a vida como dava, e aí quando Aham. ele mexia a primeira vez, eu, nossa, é verdade, eu tô grávida, eu vou ser mãe. E ali eu me Parece que é olhando, quando a gente tem o primeiro contato, né? A é, ficha realmente assim cai então, quando a gente sente, ou então quando a gente faz a ultrassonografia, que a gente escuta o coraçãozinho. Acho que aqueles momentos é realmente onde cai a ficha, né? Que a gente está grávida, porque até então a gente não sente nada. sim, e aí eu disse, filho, seja o que for, nós vamos ser muito felizes juntas. E eu sabia que era um menino, eu sempre soube que era um menino, mas eu tinha o nome dos dois, era Ah, Maurício, ou Jéssica, né? Jéssica eu sim. escolhi e o pai dele escolheu Maurício. E ali, quando o Maurício nasceu, por incrível, o médico disse que era menina, que era muito delicadinho, mas eu sabia que era menino, né? Aham. E ele falou: Você pode comprar tudo rosinha, mãe, que é menina. Eu, olha, doutor, eu vou comprar amarelo. E, e foi bem incrível, assim, porque ele veio para mim um dia antes do meu aniversário, foi meu presente antecipado por um dia, Sim, né? E foi assim, os primeiros dias foi bem difícil, aquela coisa de mamadas que a gente não sim. sabe, tudo. Mas a gravidez foi toda tranquila, né? Não teve decorrência nenhuma, né? Foi tudo Não, mas tranquilo. assim, mais emocional minha, sabe? Sim, Assim, sim, que não era o que eu esperava, tinha muitos conflitos do pai dele com a sim. família. Eu cresci numa família numerosa, mas tinha muito amor, sabe? Tinha Sim. muita. Mesmo a questão do meu pai não saber lidar comigo, eu não saber muito lidar com ele, Sim. mas tinha minha mãe que era muito presente e os meus irmãos, a gente era muito, muito cuidadoso um com os outros. Uhum. E eu me deparei numa situação que era diferente, então eu tinha que saber dançar conforme a música e Sim. buscar ter harmonia, sabe? E ali, com, nas primeiras semanas, eu sentia que ele era diferente, sabe? Sim. Pelo que eu vi meus irmãos crescendo, eu via que a sensibilidade dele era muito aguçada. Se eu me distanciasse um pouco dele, ele chorava. E com o passar do tempo, eu fui vendo que ele não tinha contato visual, Sim. mas ele tinha muito a questão da sensibilidade aguçada, a percepção muito aguçada para a idade dele. E eu não sabia muito o que fazer, como fazer, que naquela época, né? Então, e E assim, então, Ângela, é legal a gente falar sobre isso aí. Você está falando sobre a sensibilidade, né? E a gente sim, falar um pouquinho aqui que o autismo, ele não tem um exame que é feito em laboratório para detectar que a criança tem autismo, né? Então, assim, eu tem, acho que é uma das questões assim mais delicadas com o autismo é justamente isso aí, porque é pela isso. sensibilidade, é pelas percepções que vai dando o E, diagnóstico, né? e os médicos, aí eu levei no pediatra e disse, mãe, teu filho é perfeito, é lindo, fofinho, não tem Sim. nada. Aí o doutor, ele é diferente. Mas, mãe, não tem nada de diferente nele. Se eu vi meus irmãos crescer, é diferente. E aí, Uhum. acho que é aquela coisa que mãe de primeira viagem, né? Tá preocupada demais. Sim. E, mas a gente que é mãe, a gente sente que tem algo, sabe? Uhum. E aí, assim, ele foi crescendo e a avó dele falava, ele é doentinho. As pessoas falavam, ele é doentinho. E isso acaba com a gente por dentro, Uhum. né? É. E aí eu falava, não, ele é normal e ele vai superar, eu vou ser Uhum. sempre presente, eu vou estar sempre ajudando ele a superar. Seja o que for, a gente vai lutar juntos, a gente vai superar. E os médicos E nunca falavam nada, né? Nunca percebia nada. não, não, ele era muito fofo, ele muito Sim. esperto, sabe assim? Aí
daí, assim, a questão da alimentação depois dos 6 meses, a questão do tempo de sentar foi mais lento, foi muita coisa mais lento, né? Então, eu tenho uma sobrinha que tem a idade dele, então ela estava em 3, 4 atividades e ele na primeira. Meus irmãos falavam, ele é muito fofinho, muito gordinho, e menino é mais lento. Eu disse, eu Uhum. sei, mas eu sei que tem algo, sabe? Uhum. E aí ele com 7 meses, ele sentadinho, eu lembro como se estivesse vendo, ele começou a bater com a cabeça na parede sem nenhuma razão aparente, né? E ali eu sabia, eu disse, ele está começando a demonstrar que tem algo que precisa de ajuda. E aí eu fui, o meu irmão chamou um amigo dele nesse período eu estava no Maranhão com os meus pais, ou com meus Sim. irmãos, tem pouco eles, e aí um pediatra amigo do meu irmão foi lá no sítio onde a gente morava e verificou, disse, não tem, fez um teste, colocou ele de cabeça para baixo, ele reagiu rápido. Sabe assim, Uhum. ele se autista não tem essa reação que ele tem, ele é muito Sim. esperto. E, e assim foi. Eu só sei que ele balbuciou, chamou papá, mamãe, assim, algumas vezes, depois Sim. passou, parou. E ele não demonstrava sorriso, as crianças, a minha sobrinha na idade dele era bem danadinha, bem, sorria muito, ele já não tinha isso. É, e assim, tudo foi muito mais lento. Ele veio andar com 1 ano e 3 meses, Sim. os pediatras achavam que estava no normal, 1 ano e 3 meses. Eu estimulava muito ele a andar e até então a linguagem foi mais demorada. Sim. E mas eu senti o semblante dele muito tristinho. Com 1 ano e 3 meses, a gente tinha voltado para Fortaleza de novo, para o mesmo ambiente que não tinha mudado nada. E eu achava que ele tinha tipo depressão infantil devido ao ambiente E o que era. relacionamento dele com essa prima, com outras crianças, ele tinha um relacionamento tranquilo assim com outras crianças ou não? Ele não interagia. Sim. Porque É, é uma característica do autismo, né? isso, Essa questão de isso. relacionamento. Então, assim, aí quando ele tinha 3 anos, eu vi que o relacionamento não ia ser favorável, não dava para continuar e eu rompi. O pai dele não sabia lidar com ele e nem estava Sim. interessado em saber, ele achava que era porque eu mimava ele e ele era daquele jeito porque eu mimava, né? Uhum. Então eu colocava ele nos brinquedos que ele tinha medo e deixava ele bem apavorado e coisas desse tipo, ou mais também. E aí eu rompi e decidi fazer o melhor. E aí, assim, com 3 aninhos, ele foi para a escola, e na escola ele demonstrou realmente que todo o quadro, sabe assim? Sim. Brincava de girar. Em casa ele não tinha o hábito de brincar de girar, mas ele pegava uma tampinha, brinquedo, ficava girando, 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 girando. Eu ficava Sim. tonta. A diretora me chamou para ver, e aí disse, olha, Ângela, é bem diferente. E você teve Então, ajuda, né, de professores, de especialistas para poder contribuir nesse diagnóstico, né, Ângela? a minha luta até os 3 anos, a partir dos 3 anos eu comecei a Você ter começou a ir por para ele a estar na escola. escola. Isso. Então, aí eu levei na pediatra, na mesma pediatra, pediatra, mãe, você tá vendo coisa que não existe. Então, aí, mas então me faz um favor de me passar para o especialista que eu quero uma segunda opção, eu quero ouvir de outras especialistas. Não que eu esteja me desfazendo de você, mas Sim. quero ouvir de outros especialistas. E aí ela me indicou para maternidade escola em Fortaleza e, por incrível que pareça, eu fui parar na mão de um neuro muito, muito experiente, porém muito malucão, sabe? Uhum. E
E aí ele olhou para ele, ele disse assim: esse garoto é autista legítimo. Eu lá sabia o que era autismo. Aham. E, e aí ele foi e disse assim: pode preparar a mãe para cuidar, passar a vida de, sua vida só cuidando dele, porque é muito caro o tratamento para autista. Só a bolsa, na época era 500 cruzado, na época, Ah, muito caro. E aí, quando ele falou um pouco sobre o custo de vida de um autista, sabe, eu simplesmente, o meu corpo não suportou. desabou, né? Eu desabei. Eu chorava, 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 chorava. E ali eu não tinha forças, não sabia o que fazer. Nem para levantar daquela cadeira eu tinha forças. E aí eu liguei, eu já estava com um novo relacionamento, já estava com um ano que eu tinha rompido. E meu namorado da época era enfermeiro, foi um anjo que Deus colocou na nossa vida Sim. e me ajudou muito. E aí ele foi me buscar e conversou com o médico. Ele disse: eu sei muito bem que a maternidade. O médico passou tudo particular pro Sim. consultório dele. E aí ele falou: eu sei muito bem que aqui tem todos esses exames e eu quero que você passe para cá. Caso contrário, eu te denuncio. E aí ele ficou muito sem graça e passou tudo para a maternidade escola. E aí começou os exames, tudo, para saber se ele tinha surdez. Sim. Então, todos os exames deu perfeito, perfeito, perfeito. E aí eu deixei a solicitação que eu queria ajuda de uma psicóloga, Sim. porque devido à separação ele estava muito agitado, né? Então, É assim, porque mexe, né, completamente uma separação dos pais, mexe com qualquer pessoa, sim, né? Ainda mais uma isso, criança que não, que tem a dificuldade de se expressar, né? sim, Colocar para fora suas emoções. isso. E aí eu fui muito abençoada, tinha chegado só um pouquinho. Oi, Maurício, eu vou já cuidar de você, tá bom? É, aí a psicóloga, na mesma semana, me entrou em contato. Ela era do Rio Grande do Sul, doutora Otávia, muito chique, muito, muito maravilhosa. Ela, Angela, eu vi tua solicitação e eu tô aqui à disposição para te ajudar com o Maurício. Uau, show de bola, as bênçãos estão vindo. Até então era bem difícil questão de alimentação. No momento dele comer, parecia que ele tava, que alguém estava machucando ele. Chorava, 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 chorava. Isso desde os 6 meses era difícil a alimentação para Aham. ele. Acho que ele acostumou nas mamadas, ele não queria outra vida, ele só queria mamar, Sim. né? Então, Porque tem é, questão de rejeição também a alimentos, né, Ângela? Tem alguma questão, né? O autismo com alimentação. sim, mas assim, era a questão que era mais para ele, era muito. Quando ele não tinha questão dele comer e pôr para fora, ele queria o que era mais, Sim, é a mais. questão de não gostar, né? Ele não gostava e pronto. E mamãe era mais gostoso, era mais fácil, né? É mais fácil, né? E aí, assim, aí lá vou eu de novo, a pediatra me ajuda como fazer isso. Então, ela me deu algumas umas sugestões e deu tudo certo. Mas, na Sim, verdade, assim, até os 5 anos, essa luta, questão de alimentação, os medos, sabe, assim, a sim, questão de ele tinha muita dificuldade de evacuar no banheiro, era sim. difícil. E aí a gente foi vendo que tudo era questão da tensão, dos medos, sabe? Aham, Da perca que ele teve e o relacionamento dele com o pai dele. O pai dele não sabia lidar ainda. sim. E foi bem difícil, bem difícil. Mas aí, O quanto a relação de pai e mãe influencia na nossa vida, né? Você vê que você sim, contou aí com relação a seu pai, e ele também teve essa questão, né? De sim, situação desafiadora com o pai também. sim. E aí, quando eu tinha 3 anos, eu pensei, a diretora falou, Angela, você é tão paciente, tão tranquila, você dá excelente professora. Eu, professora, eu saí da minha cidade para não ser professora, que era tudo que tinha a me oferecer.
E aí eu disse, mas para me aproximar mais dele, saber o que fazer, eu vou ter que entrar. E ela foi comigo Uhum. na escola e eu fui fazer o magistério. Foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida, sabe? Aí eu fiz os 3 anos no magistério e aí tinha quarto ano pedagógico, que era só educação especial. Ali eu me encontrei, ali eu comecei a fazer estágios nas escolas de crianças especiais. Eu escolhi logo autismo, sabe assim? Eu Uhum. já me deparei com adolescentes autistas. Sim. Eu queria saber como que era a relação dos pais com o autismo, como que era a diferença entre eles. Na verdade, me chocou muito, porque eu tinha o Maurício nessa época com. Ele tinha 4 anos, 5 anos já, e Sim. eu já estava fazendo estágio com adolescentes, então meio que me frustrou, porque tem o. Cada um é cada um, tem os Sim. níveis, né? E até então eu não Isso. sabia o nível do Maurício. E aí a psicóloga falou, Angela, vai para outra área, deixa os profissionais cuidar dele, não queira fazer tudo. Sim. Vai cuidar de você e deixa que a gente cuide do Maurício. E mas aí eu saí, deixei essa escola de autista, fiquei 3 meses, eu conquistei muitas coisas com eles. Eu vi assim a grandiosidade que eles são, o desafio, mas também o potencial incrível que cada um tem, as aptidões, sabe, assim, Sim. e eu ficava visualizando o Maurício no melhor do que eles podiam demonstrar, sabe? Sim. Então foi muito desafiador e até que um dia, um era bem difícil, o grau dele era o mais alto grau e foi desafiador. E ele não me aceitava, ele não aceitava nenhum profissional para cuidar dele e que ele ficava agressivo. E ninguém tinha me contado isso, né? Então eu só cheguei e teve um momento bem difícil com ele Sim. e eu tive que tocar a campainha, pedir ajuda. E por conta disso, a diretora foi e propôs uma. Sem que eu soubesse, todo final, toda sexta-feira a gente tinha passeios com aquelas crianças. Sim. E ela chegou e disse: Olha, Angela, você foi promovida a sair com o Tiago um passeio na cidade. Só você Uhum. e ele de um. O sonho dele andar de onde você tá louca. Eu não dou conta de tudo isso. Ela disse: Você dá conta que eu trabalhei isso a semana inteira com ele e ele tá prontinho. E aí eu fui tremendo. E aí é só não deixar ele se desorganizar, não deixa ele cantar a música da Xuxa, puxa outra música. Nossa, a gente passeou Então, esse cantando. adolescente, ele tinha um grau elevado, né? Porque o autismo, ele tem 3 graus, né, Ângela? É o leve, o moderado e o elevado, é assim? Isso. É esses Agora nomes mesmo? tá o 1, 2 e o 3. Sim, Então, entendi. assim, Só que foi mesmo cada um tendo um grau, entre eles também são diferentes, né? Porque todos nós somos sim, diferentes de alguma sim. forma, né? Sim, e esse garoto me ensinou muito, eu aprendi muito com Sim. ele. Quando eu conquistei ele, agora eu cumpri minha missão contigo, agora eu vou para outra área. E foi assim, com o Maurício, a questão de o progresso dele, foi os avanços, a gente foi trabalhando os medos Sim. de forma mais saudável possível. Eu fui aprendendo muito na pedagogia e assim, a questão do. Eu tinha muito medo de ir no banheiro, aí eu fui descobrir que era o medo da descarga, que fazia barulho. Naquela época, tinha muito aquelas descarga de puxar, sabe? Que Sim. tinha, A né, cordinha, puxava a cordinha. cordinha. E ele tinha um pavor daquele barulho, então eu colocava música que ele gostava, o radinho no banheiro e ficava com ele até ele conseguir. E você vê que E nós aí, mães vamos aprendendo a lidar com isso, né?
São Sim, pequenas coisas que para muitas pessoas, Ângela, que estão de fora, que não conhecem, né? Assim como o seu próprio marido falava que você super protegia, que você mimava seu filho, quem está de fora faz sim, a mesma pensa coisa, isso. né? Que é o Sim, pior. sim. Seu marido que está Isso, convivendo ali, ele dizia isso, mas as pessoas de fora não têm esse olhar e acham muitas vezes que é superproteção de uma mãe. E assim eu digo principalmente com as crianças autistas, né? Porque assim, eu tenho sim, uma filha com síndrome de Down. Eu sei o que eu passei com minha filha, o que eu ouvia das pessoas. Mas uma sim, mãe de uma criança com autismo, a gente não sabe. A gente não sabe como é lidar com uma criança autista. Eu não sei. Mas eu não posso julgar que Ângela está super protegendo, porque ela está botando uma musiquinha na hora da descarga. Para muitas pessoas, acha até que isso é bobagem, que isso é frescura de Ângela, que isso é super uhum, proteção. Mas só a Ângela sabe o que é isso. Só mãe sim. de uma criança com autismo sabe o que é isso, né? Para ele sentar, usar o aparelho sanitário, eu tinha que pôr as músicas que ele gostava, estar pertinho dele, ficar cantando com ele, para ele Sim. relaxar. Aham. E, e aí dava certo, deu certo. E assim eu fui buscando ajudar ele nos medos, nos outros medos. Ele tinha Sim. muito medo do barulho do mar, apesar de que eu sabia que ele gostava, mas ele tinha medo. E foi interessante que a gente ia, pisava na areia. Foi conquistas após muitas batalhas, muitas, muitas, muitas. E naquela época tinha os Teletubbies, ele era doido pelos Teletubbies, Sim. ele tinha o pãozinho dele que ele tinha o brinquedinho que ele. É da fase do meu sobrinho. Meu sobrinho era apaixonado por aqueles Teletubbies. Então, aí o preferido dele era a Poa vermelhinha. E pra Aham. onde ele ia, ele tinha aquela coisa para o brinquedinho dele tinha que estar com ele, sabe? Sim. E aí a Poa entrou no, caiu na água. Eu disse, filho, e agora? E tava assim, Aham. bem rasinho, sabe? Você vai Aham. deixar o mar levar a sua Poa? Aí eu disse, você consegue buscar. E aí, através da Poa, ele conseguiu entrar na água, ele correu para pegar. Eu, nossa, eu Aham. fiquei tão feliz. Algo que é tão simples para muitas crianças, ali Sim. foi muita felicidade. Ele entrou no mar, ele entrou na água, ele venceu os desafios dele, o Você vê medo. a sensibilidade que você passou a ter. Eu gosto sempre de colocar isso, Ângela, para a gente poder, até a gente como mãe, a gente fazer essa reflexão, né? E eu tenho feito muito. O quanto nossos filhos nos trouxe uma sensibilidade, né? Cada um na sua intensidade, mas assim, você vê, olha a sensibilidade de entrar na água, né? A sensibilidade para ele poder ir no banheiro e conseguir fazer o cocôzinho dele lá através de uma música. Para muitos isso pode ser, né, besteira, mas assim, olha a sensibilidade que nos trouxe disso, né? De Sim, poder prestar atenção em pequenos detalhes na vida. sim. E com essa descoberta, eu vou fazer curso de musicoterapia, de arte-terapia, para saber lidar mais, assim, colocar ele para dançar, ter o momento dele. Nossa, ele é o maior forrozeiro que você possa Aham. imaginar, sabe? O nosso momento de dançar, de liberar geral, sabe? Assim, Sim. esse contato com a música, ele tem muito ritmo, então eu aproveitei bem muito isso. Hoje vocês moram aonde? Que cidade é que Hoje a vocês gente mora moram? em São José do Rio Preto, São Paulo. Sim, entendi. A gente está E aqui assim, a gente tá aqui com um rapaz que ele tem síndrome de Down. Ele está sempre presente aqui nas nossas lives. O ai que Kelvis. chique, Ele está aqui ai contando para a gente, ó. O Kelvis está trabalhando na prefeitura da cidade dele. Ele é do Ceará. Ele tem síndrome de Down e conseguiu trabalhar. Parabéns, Kelvis. Ele sempre está aqui presente toda semana. Já tem uns dias que ele não aparece, né, Kelvis? Estava com saudade de você. E hoje ele apareceu aqui, está dando essa notícia, tá vendo, Ângela? que chique, parabéns, viu, Kelvin? Parabéns mesmo. Pois é. Eu acabei lhe interrompendo, não foi? Mas eu tinha que, quando eu vi isso aqui de Kelvis, eu me empolguei para Nossa, poder dar essa notícia aqui. Olha, a Noêmia está aqui presente. O Edgar, nosso colega, está aqui presente também. obrigada, Que meu super gratidão. coach. É. Noêmia, eu vou deixar gravada. Deixa gravada essa live.
Ah, muitos amigos não Vou vão deixar poder ver gravado. e para deixar gravado. Eu deixo Sim. gravada e eu ainda salvo no meu canal no YouTube, porque tem gente que não tem o Instagram, e aí eu deixo salvo lá também no canal do YouTube. Aí, ó, ainda está trabalhando muito. Parabéns, Kelvis, é isso aí. Eu sigo o É, Kelvis aí. Deixa eu te sim. fazer uma pergunta, Ângela. Você falando aí do desenvolvimento do Maurício, né? Essa questão de musicoterapia, que é dançarino, é pé de valsa, né? Como é que chama, né? Tem ritmo. Hoje em dia, o que eu vejo assim, o que eu sempre gosto de falar, eu sou muito grata às redes sociais por vários motivos, né? Primeiro, assim, se não fosse as redes sociais, a gente não tinha criado, idealizado esse projeto, né? Descoberta do diagnóstico, onde a gente está aqui sempre conhecendo histórias através das redes sociais. Eu digo assim, quando eu descobri que minha filha nasceria com síndrome de Down, eu fui lá no Google há 14 anos atrás. Não existia Uhum. Instagram. Eu fui no Google e coloquei lá síndrome de Down. Meu marido, né? Meu marido que é desse, foi lá para o Instagram, ou para o Google. Quando colocou, Ângela, apareceu um bocado de coisa. As piores coisas da síndrome de É, Down era o que tinha lá. Na internet é isso só que põe as tem. coisas bem chocantes, né? Imagine há 26 anos atrás. Como é que foi isso para você, né? Porque não tinha rede social como tem hoje. Porque hoje, se você colocar autismo no Instagram, você vai tomar um susto de tanta coisa. Tem mais coisa até do que a síndrome de Down, Sim. né? Então, assim, tem É, muita informação hoje, mas há 26 anos atrás não tinha essa não informação tinha. toda. Como é que foi essa questão de terapias? Porque hoje você está Ai, falando aí da musicoterapia, né? Que Maurício sim. gosta. Mas como é que foi essa questão de terapias com ele? Então, essa psicóloga, a doutora Otávia, ela Sim, muito boa, muito preparada e assim, eu preferi não buscar, porque naquela época o celular era um sonho, né? Então, sim, assim, tudo isso que a gente tem hoje era um sonho. é, E ela me colocava a par das coisas. Ela é muito positiva e ela sempre me falou que o Maurício tinha e tem um grande potencial e que a gente ela ia fazer o melhor para ajudá-lo a desenvolver, para evitar que tivesse muitos profissionais lidando com ele, porque o autista ele precisa de uma, como eu diria, ele precisa ter vínculo, criar vínculo com alguém para que ele se permita que as sim. pessoas se aproximem do mais profundo possível, né? Para Sim. conhecer, para trabalhar. E aí foi onde ela fez todo o trabalho de fono, o trabalho de psicóloga. Precisa criar E o rapó, né, Ângela? sim, sim, isso. E aí a gente, com um outro neuro, consegui um outro neuro muito bom. E, e aí, assim, eu fui recordando tudo que minha mãe fazia com os meus irmãos pequenos, e eu lidava com ele como se ele não tivesse nada. Uhum, Você é sim. perfeito como todas as pessoas. Você sabe todas as coisas que as outras crianças sabem, e você vai conseguir tudo que a gente quer conseguir, a gente consegue. Sim. E aí eu ia ensinando ele as letras, as cores, é, tudo no meio da natureza, sabe? Eu escolhi os Uhum. lugares Ai, que perfeito. mais gostosos e, e eu achei interessante quando eu estava ensinando ele as cores, eu não sabia porque eu colocava o verde da cor das plantinhas, sempre coisas, as cores, mas com algo que ele pudesse tocar, que ele pudesse ver, sabe? Sim. Assim, no concreto. E aí o preto, eu disse, nossa, o que que eu vou pôr o preto? E aí um gato pulou na nossa janela e disse, gato preto! E, Uhum. uau! E ele quase não falava nessa época de Sim. 3, 4 anos. Nossa, e quando ele falou, eu fiquei muito feliz. Nossa, ele falou, ele falou, ele falou. Então, assim, ele vai Você vê, conseguir. cada conquista, que para muitos pode ser pequeno. Ah, besteira, falou gato preto.
Mas assim, Sim, só quem é mãe de uma criança com sim. algum tipo de deficiência, com algum tipo de limitação, sabe, né, a importância de um falar de uma palavra desse. Qualquer pai, qualquer mãe, quando o filho fala a primeira palavra, a gente fica bobo, né? Mas É, quando a gente tem sim. um filho com algum tipo de deficiência, quando fala os primeiros passinhos, é mais grandioso, né? É muito fofo. Assim, eu fui investindo no máximo que eu pude e buscando conhecer com as minhas professoras Sim. de educação especial e elas me davam muitas dicas. Nossa, como eu sou grata àquelas mulheres. E assim, eu fui muito abençoada, tipo assim, eu percorri todas as escolas de Fortaleza de educação especial e tinha uma que eu desejava trabalhar naquela escola, eu me visualizava naquela escola, Uhum. sabe? E foi incrível que eu fui chamada depois do meu estágio para trabalhar naquela escola, sabe? Ou seja, você fez a ponte de futuro lá e você Aham, alcançou. Você vê que tudo que você está falando aí a gente vai colocando, porque assim, ó, a gente sabe, a gente é master coach, né? A gente sabe o sim, poder que é isso aí. O poder que a isso, gente mentaliza algo e o poder que isso realiza. Vai depender o sim, quê? De como a gente realmente mentalizar, como a gente trabalhar nossas emoções, né? Não isso. tem como a gente correr disso, né, Ângela? Não tem. Tá incluso já. Pois é. Eu lembro quando eu era criança que as minhas primas foram pro Maranhão e eu gostei tanto delas que eu não queria que elas fossem embora. Então eu visualizei Sim. o ônibus não chegando na hora, o ônibus quebrando, elas não iam. Então Uhum. isso deu certo, elas não foram. Aí eu, em cada momento difícil da minha vida, se eu tenho poder para fazer isso, eu posso fazer o contrário, eu posso fazer as coisas Uhum. dar certo, né? Sim. Então eu pude fazer uso desse potencial e eu consegui nessa escola, eu fui chamada para trabalhar nessa escola e eu consegui a bolsa para ele. E ali eu já estava com 11 anos e estava passando uma fase bem Sim. difícil que eu tinha estudado numa escola que era tudo muito radical, sabe? Era para autismo, mas era tudo muito radical, era muito comportamental, então era aquela coisa muito, sabe, assim, dentro das rotinas e fazer ele se tornar mais autista do que ele já era. A Uhum. realidade é. E assim, eu pensei, nossa, ele não é só autista, ele Sim. é Maurício, ele é um Aham. garoto. Pois é, perfeito você falar isso aí, porque muitas vezes as pessoas carimbam, né? Ah, aquela É, ali, ó, que então tem Down, rotula, aquele ali é né? autista. Não, não é Isso. aquela ali Down, não, é aquela ali Luana, é ali Maurício, porque antes da deficiência, a gente é um ser humano, é Maurício, é Sim, Luana, é Jorginho, né? Todo mundo. sim, Então, assim, o diagnóstico não determina quem é a pessoa. Ó, sim. a Noêmia está aqui dizendo, ó, que você visualizou e aconteceu. Verdade, Noêmia. Sim. Assim, e ali eu tirei ele daquela escola porque ele estava sendo visto como uma criança psicótico e que poderia se Sim. tornar um psicótico muito elevado, então tinha que ser trabalhado desde ali. Então, assim, eles já estavam vendo ele no futuro uma pessoa bem problemática. Sim. E eu disse, não, a gente é o que a gente pensa e o Maurício vai ser melhor do que vocês Aham. pensam para ele. Eu penso diferente. E Sim. aí eu consegui nessa escola, foi maravilhoso, e foi Você muito já bom, era coach muito e não bom. sabia, né? Sim, eu já nasci coach. Eu também. Cada Eu vez mais já, vou me especializando e tendo convicção de que eu sempre fui coach. aí foi maravilhoso, sabe, ser professor. A metodologia da escola, olha só, a metodologia da compreensão. Que coisa Aham. linda. E foi muito bonito, foi muito bom. Ali a gente descobriu muitos talentos dele de nadar. Ele sempre era campeão nas aulas de natação, e as outras Aham. crianças que não tinha nenhuma limitação. é, na verdade, assim, que tinha outras limitações, como nós temos, né, mãe? Sim. E eles falavam assim: Ô tia.
será que dá para o Maurício não ir hoje? Aí eu disse, por quê? E Hum. eu não sabia que ele sempre ganhava, né? Eu disse, Uhum. porque toda vez eu sou o segundo, ele é sempre o primeiro. E se ele não for, eu vou ser o primeiro. Vai ser o primeiro. Eu queria tirar Maurício da jogada. Basquete, ele muito bom no basquete, sabe assim, nossa. Sim. E ali foi muito bom. Aquela escola foi maravilhosa. E a diretora sempre tinha uma visão de que do potencial que ele se tornaria no futuro, sabe? E ela me via mais do que eu me via, sabe? Alessângela, Sim. tu vai conseguir coisas grandiosas na tua vida, porque tu tem uma paciência, tu tem um brilho, tu tem uma luz. Eu, cadê que tudo isso que eu não vejo, né? Mas assim, é... Mas e foi geralmente é assim, assim, né, Ângela? Às vezes a gente não enxerga o valor que a gente tem, sim, eu me via né? muito dentro de situações desafiadoras que eu não Sim. via o meu potencial, sabe? E, e aí, assim, quando foi. E quanto Ele mais a foi pro gente vai se treino. conhecendo, a gente vai melhorando isso, né? Sim, sim, eu posso tudo, né? Tudo que o Senhor quer Pois que eu é. possa. E Uhum. ele é um Deus grande, quer que a gente Sim. alcance o mais alto que quiser e puder, né? Pois é. Acreditar, né? Exatamente. Se nós somos imagem e semelhança, né? Sim. Então, não tem como escapar disso. Somos poderosos, sim. Somos poderosos, sim, né? Todos nós. E aí, assim, Deus sempre colocou pessoas nas nossas vidas, muitos anjos bons, sabe assim, mesmo a gente longe da família, longe do meu pai, Sim. dos meus irmãos, sempre a gente teve muito apoio, assim, muitas vezes, eu disse, nossa, e agora? O que que eu faço? E sempre Uhum. surgiu pessoas boas Sim. para nos ajudar. E como eu sou grata por todas as pessoas maravilhosas que eu Que conheci os maravilha. anos da minha Uhum. vida dele, né? E é isso. E a Deixa eu cada tirar uma dia. dúvida contigo. Dentro da medicina, porque assim, o autismo ele não tem o diagnóstico, não é dado um diagnóstico assim por exame, nada disso, né? São as situações que vai levando para poder dar esse diagnóstico. Dentro do diagnóstico de Maurício, qual foi o grau que foi caracterizado o autismo dele? Porque a gente sabe que dentro do autismo tem, né, o leve, o Sim, moderado e o é, elevado. Dentro da sim. situação do Maurício, conseguiu, porque assim, Olha, às vezes até fala que não tem como ser detectado isso, né? isso, mas assim, a psicóloga que atendeu ele, a doutora Otávia, ela disse, Ângela, esse Sim. diagnóstico vai ser com o decorrer do tempo. Do tempo, né? Isso, até porque no primeiro momento o neuro daria o diagnóstico número 3 que era o mais avançado. Sim. Mas ela colocou, tem muita questão emocional, tem muito a ver com o que ele está passando, Sim. tem muito a ver com a estrutura familiar que ele viveu até aqui. Você se estruturando emocionalmente, o ambiente tranquilo vai ajudar ele a ser muito melhor, assim Sim. como todos nós somos muito melhores, Uhum. tranquilo e harmonioso. Então, o Maurício tem muitos para ser cada dia melhor e o autismo dele é parecer leve, mais Ah, leve, sim. né? Então, vamos trabalhar em cima disso e vamos acreditar que isso vai acontecer. E eu sempre acreditei que ele seria cada dia melhor, cada dia melhor. E assim, tem muita questão do ambiente familiar, a sociedade, o meio Sim. que ele vive, o tipo, os amigos, né? Uhum. A comunidade em si, como que ele é inserido em tudo isso. E eu peguei, eu busquei incluir ele em tudo, sabe? Uhum. Brincadeira com os amigos de jogar futebol naquela época, lembra da Copa que fazia aquelas coisas lindas na rua, né? Assim, e Aham. as crianças brincavam de bola em cima da bandeira, Sim. né? E as bolas, tudo. E a gente enfeitava a rua, ficava a coisa mais linda. Ele estava no meio, sabe assim, do jeito dele, ele participava de Aham. tudo, né? Os amiguinhos, quando não entendia um jeito diferente, eu estava ali, eu disse, ele é Sim. diferente,
para Mas, justificar, né? Porque a gente, como mas mãe, a gente precisa estar sim, orientando. E foi legal você aham, falar essa questão da sociedade, né? A gente tem que isso, dizer assim, porque assim, a mãe de Maurício é a Ângela, mas a sociedade, ela precisa respeitar isso e acolher também, isso, né? Pelo menos é isso, o sonho de toda mãe, né? De uma sim, criança com algum tipo de sim, limitação, de deficiência, porque assim, a gente precisa desse apoio da sociedade, né? Dos sim, vizinhos, mesmo que vocês não tenham um filho com autismo, um filho com síndrome de Down, um filho com paralisia cerebral, mas a gente, como ser humano, independente de sim, qualquer coisa, a gente precisa ter empatia e se sim, colocar que ninguém está livre de ter um filho isso, com é, deficiência e nem de ser uma pessoa com deficiência, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né, Ângela? Então, sim, a empatia precisa ser plantado dentro dos nossos corações, né? isso. E aí as crianças receitavam ele, ajudavam ele, sabe assim, nos momentos difíceis, eles corriam lá, tia, ele fez isso, eu faço o quê? Uhum. Aí, e ele não tá falando, a gente pergunta, ele não fala o que que a gente Sim. faz. Eu dou duas opções para ele que ele vai escolher uma. E aí, assim, eu comecei, tipo, você quer isso ou isso? Você quer brincar disso Sim. ou... E aí ele falava, esse menino quer isso, esse Uhum. menino, sabe? Uhum. E aí, eu tô aqui, mas tô de olho nele que ele tá falando comigo lá. E, e aí, assim, A e aí gente, ele mãe, foi é multi-utilidades, né? O isso, dinamismo tem que acontecer, faz parte. ele tá assistindo vôlei, né? Uhum. E aí, e aí foi dando certo, sabe? Mas assim, a questão do uso da medicação, eu achava que era melhor não, sabe? Sim. E quanto mais tempo para frente, melhor. Eu achava que tinha risco de intoxicação e como que seria, poderia agravar, poderia chegar um momento que ah, essas medicações não daria, surgia mais efeito. Tudo isso eu pensei, Sim. né? E a psicóloga disse, não, Angela, vamos tentar ver até onde vai sem medicação. Mas se fosse hoje, o conselho que eu daria para as mães hoje, Sim. quanto antes a medicação, melhor, sabe? Uhum. Porque quando ele começou a fazer uso da medicação, ele passou a ser mais tranquilo e ele passou a assimilar melhor as coisas, Sim. sabe? É, e assim, a agitação diminuiu muito e ele passou a viver melhor com os amigos, comigo, com a comunidade, na igreja. Relacionamento, né? Melhorou. Relacionamento, sim, e sim. E assim, a gente também teve algo muito especial que a igreja que a gente conheceu, ele me ajudou nisso, ele escolheu Sim. junto comigo, sabe? Eu queria algo que ajudasse a gente a ser melhor e Sim. a, a igreja que eu conhecia desde criança não tinha essa bagagem para ajudá-lo. Sim. E, e aí foi bem interessante, porque quando eu fiz essa pergunta para ele, o que você acha da gente ir na igreja de Jesus Cristo nos últimos dias ou na igreja que a gente vai sempre? Ele, vamos na igreja de Jesus Cristo nos últimos dias. Pela primeira vez, ele falou uma palavra bem grande. Sim. E que ele se sentia confortável lá. Os missionários estavam a gente, ele sentia muito carinho pelos missionários. E lá ele foi visto, e é visto até hoje, como um anjo. Ele é tratado como um anjo, com muito amor, muito, muito, muito amor. Sim. E isso favoreceu muito. Eu sou muito grata por ter conhecido há 18 anos atrás, que me deu o suporte. As minhas perguntas, muitas foram respondidas, e às vezes eu perguntava por que um autista na minha vida, se Deus sabia que eu ia ficar sozinha. E hoje eu pergunto, há algum tempo atrás eu passei a perguntar para quê, sabe? Uhum. Sim. E esse para A gente quê faz. precisa mudar isso, né? Trocar É, por quê? esse Tipo assim, questionamento. me fazia me sentir é,
coitadinha de mim, né? Lindíssima, né? Ai, eu com o filho autista sozinho no meio do mundo, longe de pai e mãe. E Uhum. assim, hoje, como profissional, eu vejo o para quê, sabe? Sim. O para quê? Para a Ângela crescer, que não sabia que rumo tomar na vida, para Uhum. aumentar a minha fé, né? Para ajudar outros como ele, como outras famílias como a minha, que Sim. é só é, eu digo só a questão de muitas interrogações que vem, o que fazer com tantas interrogações, como fazer, que horas fazer e de que E maneira, sabe? o decorrer da nossa vida, né? A gente vai tendo respostas para muitas coisas, né, Angela? Sim, sim. E assim, eles mesmos dão as respostas para a Sim. gente. E se a gente vê atento, a gente entende que no meio de uma crise, muitas vezes, você pensa mil vezes mais rápido no que fazer, como fazer e que momento fazer, sabe? Uhum. Quantas modificações, né? Quantas mudanças Sim, aconteceram sim, na vida sim. de uma mãe assim, né? De Ângela. Como a Quantas gente cresce, mudanças. Aham. como a questão da nossa fé, o nosso elo com Deus precisa, nesse momento, tem momentos que você diz, só Deus sabe que eu devo fazer, Uhum. né? E tá ali você e ele precisa de você e o que eu posso fazer para ajudá-lo. E aí, de repente, vem, sabe, aquele estalo assim, e algo tão simples, Sim. dá certo, sabe? Muitas das vezes só mudar, tipo assim, fazer a quebra de status com ele dá certo. Sim, sim. Assim, é só você mudar o foco, Uhum. colocar outras coisas diferentes. Ah, agora, na idade que ele tá, eu falo pra ele: você é homem, você cresceu. A gente se olha no espelho cada dia, sabe? Olha como você Sim. cresceu. Você é homem, tá mais alto que a mamãe. Agora você tem que cuidar mais da mamãe do Sim. que a mamãe de você. Você é um homem, Uhum. sabe? Então, assim, ele tem toda a preocupação, a gente sai na rua, ele olha se eu tô na calçada, sabe? Do Uhum. jeito que eu cuido dele, ele cuida de mim. E, assim, uma troca, é um dar e receber de uma forma tão profunda, sabe? E tão espontâneo. E, assim, eu me emociono muito, sabe? Porque, assim, Uhum. Não é o que. gostoso a gente relembrar, assim, falar sobre isso, Ângela? Você falou aí de emoção. E assim, ó, muitas mães, né, falam comigo justamente disso, Lu, gratidão por assim, por eu ter vivido, revivido esses momentos, né? Contar a nossa Sim, história é gostoso a gente reviver, a gente falar sobre o que a gente vive no nosso dia a dia, falar de nossos filhos. É emocionante, né? sim, É muito sim, gostoso e saber que a gente está contribuindo na vida de muitas pessoas. sim. Eu li um texto, Bem-vinda à Holanda, você já viu? Bem-vinda, Holanda. Uma Já. história. Conta aí um pouquinho. Eu acho que eu conheço. Então, ela fala sobre pessoas que se prepararam para ir para a Itália e se prepararam tudo, desde do Uhum. tipo de roupa, é, financeiramente, o hotel que ia ficar, o tipo de vegetação que ia haver, a cultura, tudo, e deslumbraram com tudo aquilo, e foi uma preparação incrível. Resumindo, o avião pousou na Holanda, né? E aí aí foi falado, sejam bem-vindos à Holanda, mas como Uhum. assim? Eu paguei tudo, me preparei anos para vir para a Itália e eu vou parar na Holanda? Uhum. E aí fala assim, enquanto você, em vez de você se deslumbrar com a beleza da Holanda, conhecer o que você não conheceu, que você não pesquisou, que você não visualizou, que você não almejou para você, tem tantas coisas maravilhosas e você fica o tempo Lamentando, né? todo lamentando por não ter chegado à Itália
E aí Hã? faz a comparação de que você se preparou para um filho, entre aspas, normal, que você Hã? sabia cada etapa da vida o que estaria fazendo, e de repente vem um filho com síndrome de Down, um filho com autismo, um filho com hidrocefalia, Hidrocefalia. e, né, e outras coisas diferentes que vai te trazer conhecimentos diferentes do que você nem imaginou que você conheceria Uhum. de tornar uma pessoa melhor do que você nem imaginava se tornar, sabe? E De descobrir conhecer que a Holanda é muito melhor do que a Itália, que a é Holanda lhe muito leva legal. a transformações que você na Itália não ia fazer, né? Você ia ser apenas aquela pessoa para sempre com Sim. aquela visão, né? E não teria visões mais profundas. E assim, nossa, hoje eu sou muito, muito grata por a minha ida à Holanda, sabe? Uhum. Eu também. E assim, Jana, eu quero o texto, viu? Tem uma amiga nossa aqui, a Jana. A Jana está dizendo que tem esse texto da Itália e Holanda. Eu eu quero, tenho porque assim, ó, também. já é. Nossa, Tem, recentemente eu fiz uma live, uma mãe contou esse texto sim, aqui, essa história, e você agora de sim, novo. sim. Então eu Eu quero vi ler essa, o texto. Eu nunca li o texto todo completo, assim. sim. Só Eu vi realmente a moral do texto, né? Sim, eu vi essa história, uma colega minha, quando eu estava em sala de aula, dando aula para ensino fundamental, e no período da férias eu dava aula para ensino fundamental, e no outro período eu dava Uhum. aula para educação especial. E ela me contou essa história, eu queria ler esse texto, mas eu nunca tinha achado. E aí, quando você me falou da live, eu dei uma pesquisada e Ah, achei sim. muito show, muito Tem tudo a lindo. ver, né? Tem tudo a ver, porque às vezes uma mãe que está recebendo um diagnóstico, descobriu tem pouco tempo, acha que assim, é o fim do mundo. E depois, com Sim, o decorrer da vida, com o tempo, cada um tem a sua mentalidade, vai descobrindo de um jeito, mas assim, a gente vai vendo, eu não consigo me enxergar sem minha filha. E sim. assim, não é só pelo fato dela ter síndrome de Down, é uma maternidade normal, como outra maternidade, né? Então, assim, eu sou mãe de Luana e sou mãe de Luan. Eu não me vejo sem Luan e não me vejo sem Luana. A síndrome de Down não atrapalha em nada a maternidade que eu sou, a mulher que eu sou. Eu só Sim. acho assim que ela acelerou o meu Uhum. potencial como mulher, como mãe, como ser humano. Isso eu não O tenho dúvida. amadurecimento incrível, né, Luciana? E a sensibilidade, algo Sim, assim que realmente eu não tenho como deixar de falar, porque assim, eu hoje vejo a mulher que eu sou hoje é completamente diferente da mulher que eu era antes de Luana nascer. Né? Eu sim, sei que mesmo se ela não tivesse síndrome de Down, eu teria essa mudança, porque a maternidade muda a gente, mas eu tenho sim, convicção que a questão da síndrome de Down, a sensibilidade é muito maior, entendeu? Eu não tenho sim. dúvida disso. É porque a gente sente ali que a gente, se não for a gente é quem, né? Sim, Então, tipo assim, eles precisam da gente mais que tudo. Então, assim, é aquela a questão, a responsabilidade de fazer com que aquele serzinho se sinta amado, se sinta apoiado, sim. se sinta querido, se sinta E olhar feliz. melhor para o outro também, né, Ângela? Porque assim, não é só para a gente olhar para nossos filhos, não é isso. Mas hoje eu consigo olhar para meu vizinho de um olhar diferente. Eu consigo olhar para qualquer pessoa que está na televisão, pessoa que está do outro lado do mundo, assim. Eu consigo ter uma sensibilidade diferente que eu acho que se Luana não tivesse a síndrome de Down, eu não teria. Por exemplo, hoje eu Sim, olho para uma pessoa com deficiência com um olhar diferente. Não sim. tenho dúvida disso. Que, Eu, é, eu que fico pensando, minha filha foi responsável por isso, entendeu? Eu sim, sinto essa sim, missão dentro de mim. Eu tenho convicção disso. sim. Eu fico, cada mãe que eu vejo passando aquele luto, a gente passa pelo Sim, luto, né, Luciana? Quando sim, a gente descobre, é um luto, sim. mas e é um renascer também, assim, é um desabrochar para um mundo que desconhecido.
E Aham. dá medo, porque é algo que você não São vários sabe, medos, né? São vários né? medos. É medo do que a gente vai enfrentar, medo do preconceito da sociedade. Eu pensava muito nisso. Isso. Como é que a É, sociedade vai olhar para minha filha? Eu pensava isso. e a insegurança, será que eu vou ser uma boa mãe para essa Sim. pessoa que precisa tanto Aham. de mim, né? Então, assim, é muitas coisas, mas o interessante é que Deus, ele nunca nos deixa sozinho. Sim. Cada minuto da minha vida, eu tenho mais certeza disso. Cada minuto. Ele, quando ele dá um anjinho desses pra gente, nossa, eu tenho certeza que ele tá muito mais presente, sabe? Sim, Sim. porque E a gente é um precisa se empoderar cada vez mais, né? A gente precisa se empoderar sim, cada vez mais, né? E eu digo assim, desse medo que eu tinha medo mesmo, assim, da sociedade capacitista, sabe? Eu acho que por hum, isso que eu acho que esse medo faz parte da minha missão. Eu reverti esse medo que eu tinha da sociedade e falei assim, não, eu preciso fazer diferente, porque a sociedade vai ver minha filha de acordo com o que eu que você tiver vê. à frente, né? As pessoas Uhum, da minha família vão olhar para minha filha da forma como eu colocar à frente. Então, assim, eu pensei muito nisso. Então, assim, uhum, eu acho que por isso que eu fui descobrindo que minha missão é justamente mostrar para as pessoas, a gente realmente fazer uma inclusão, porque se fala de inclusão há muito tempo, mas na verdade, será que sim, realmente a gente vive uma inclusão ou só faz de conta, né? A gente realmente é, precisa viver uma verdadeira inclusão. sim, verdade. E essa missão é nós, Luciana, Sim, sabe? é nós mesmo, é a gente que precisa mostrar o que é as pessoas com deficiência. Por isso que, assim, ó, a gente não tem que se chatear quando uma pessoa olha para nosso filho diferente. Aquilo ali é novo para eles. Então, assim, Sim, cabe a nós, como mãe, orientar. Foi como você falou aí, né? Que você levava seu filho para brincar e os amiguinhos perguntavam. Sim, tem que perguntar mesmo, porque você não conhece. Então, não é. tem que dizer que é preconceito, não. A gente tem que orientar. Somos nós que E precisamos orientar, né? até antes da pandemia, a gente ia na pracinha, tinha a galera dele lá jogar bola. Sim. E sempre que tinha uma turma diferente, que achava assim meio estranho o desenvolvimento dele, aquele grandão no meio dos pequenos. Sim. Eu disse, olha, o Maurício, aí eu explicava, o Maurício é um pouquinho diferente de você, mas ele gosta de Aham. jogar bola e vai ser muito divertido você jogar bola com ele. Sim. Você não tem essa oportunidade por nada, sabe? Uhum. Assim, uma propaganda muito incrível. Uhum. E assim, eles sempre trataram ele com muito respeito, com muito amor, Que sabe? joia. Uhum. E cada cidade que eu morei, cada estado que eu morei, ele tem a galera dele. E ele Uhum. fala com ele no WhatsApp, os amigos de infância, sabe assim, é Ah, eu sonho muito com um mundo legal. assim. Eu sonho com um mundo assim, onde todos estejam, sabe, juntos e misturados, onde a gente respeite as limitações do outro. Então, assim, eu quero cada vez mais que minha filha se misture com todo tipo de pessoas, né? Então, assim, com deficiência, sem deficiência, gordo, magro, preto, branco, amarelo, azul, vermelho, né? Tem que ser todo mundo junto para a gente poder se conhecer, porque eu não sou igual a Ângela. Luana não é igual a Sim, Maurício, Luan não é igual a Cicrano, né? Então, assim, essa mistura de conhecimento, de relacionamento, isso nos engrandece. Isso sim. é um sonho, viu, Ângela? Eu sonho realmente com essa verdadeira inclusão, onde a gente Ah, possa estar junto, sem preconceito, né? Eu podendo olhar para você porque eu não sei o que é que você tem e querer conhecer. E faz parte sim, do processo, né? Porque sim. muitas vezes a gente, como mãe também, a gente acha que tudo é preconceito. A gente tem que ter cuidado com isso. Porque se a gente busca inclusão, O preconceito é um pré, né? sim, sim, É, um- exatamente. é inicial, né, Aham, Luciana? O preconceito tem que existir, porque aham, antes dele ter um conceito, tem que ter o pré, né? tem que ter o pré, é verdade. Assim, depende de como a gente vê essa palavra Sim. preconceito, Aham. né? E aí é interessante que Nem sempre é negativo, né, Ângela? Nem sempre preconceito é negativo. é É falta de desconhecido, né? informação. Isso.
E essa psicóloga que acompanhou ele até os 12 anos, ela me ajudou muito. Ela disse, Ângela, o Sim, Maurício pode. Você pode ir na mercearia enquanto o Maurício assiste um filme. Não precisa o Maurício estar com você em tudo. sim, Você tem que ter os seus momentos de mãe, os seus momentos de estudante, o seu momento de profissional, o seu momento de. Do seu momento, você é sim. você. Então, assim, tinha muito essa questão dele absorver muito as minhas energias. E ele é tipo um radarzinho. Aham, Tipo, e aí ficava difícil. Eu tinha que estar sempre feliz, sorrindo para ele. E aí chegou um dia, eu disse, olha, Maurício, quer saber de uma coisa? Tu tem tua vida, eu tenho minha vida. Eu tava uhum, chateada e eu precisava desabafar, sabe? Eu disse, uhum. olha, não é o seu momento de ficar chateada, não tem? Eles têm, eu também tenho. E agora o meu momento de ficar chateada, eu estou chateada, mas não é nada com você, é coisa Sim, minha. Você não tem que sentir minhas emoções, são minhas emoções, e as suas são suas. Então vamos fazer o seguinte: quando eu estiver chateada, eu vou conversar com você, mas você não precisa ficar chateado, só vou falar para você. E você também, quando você estiver chateado, você chega para mim e fala: Mamãe, eu tô chateada, e fala porque você tá chateado. A gente precisa desabafar, a gente sim. não dá para viver a minha vida e eu viver a sua vida, minha vida é a minha. Uhum. Verdade. Então, por isso, eu posso ser eu mesma, sabe? Porque, assim, isso não foi apenas uma conversa, duas, foi anos de conversa Uhum. para ele assim, Sim. mamãe, você tá Para chateada? para ele É, internalizar isso, né? sim, eu estou chateada, sim, mas não é com você. Eu estou chateada com algumas coisas que não deram certo ou que alguma coisa que me desagradou. É um direito Sim. meu de estar chateada. Eu estou no meu momento de estar chateada. E aí, assim, Maravilha. Isso sabe? é determinação e assim, isso que você fez, né, orientada pela psicóloga, você enxergou o quê? Que você precisava dar asas para ele, né? Para ele crescer e você também. Porque não adianta ficar os dois, né? Porque é como você mesmo falou assim, Ângela é Ângela e Maurício é Maurício. Então dá Sim, liberdade para ele poder entender, né? Só que assim, só sim, quem é mãe de Maurício entende. Você vê quanto tempo foi que levou para Maurício entender que o momento de Ângela é de Ângela. sim. Assim, e aí eu fui treinando com ele um filminho de 15 minutos, eu ia Sim. na mercearia mais próxima para não ir no mercado, sozinha, sem ele. Uhum. Ah, E eu faço muito ali, isso, viu, Ângela, também. Eu largo meus dois filhos em casa para poder ir se acostumando, né? Então, assim, sim, às vezes eu acordo cedo, vou caminhar na praia, quando eu volto, tá os dois acordados já me esperando. Então, assim, a gente sim. não pode perder esse momento, né, da gente. E aí eu fui instigando, sabe? Um filme de 15 minutos, depois um filme de 30 minutos. E aí, assim, hoje eu vou levar você no mercado. Hoje, outro dia eu quero ir sozinha, curtir a Uhum. minha compra sozinha. Então, Uhum. esse é o meu momento de ir no supermercado. Aí ele, tá bom, eu vou no supermercado e você vai ficar em casa, tá bom? Ele, tá bom. Sempre assim, Uhum. mostrando para ele onde eu estou, para ele se sentir seguro. Eu vou, Sim. mas eu vou, tá bom? Ele, tá bom. Então, assim, e um dia eu estava na academia malhando, eu passei da hora um pouquinho, né? Tava Uhum. empolgada lá, né? Quando olha o Maurício chega na academia. E assim, nossa, você veio me buscar? Muito grata. Você ter vindo me buscar. Tipo Uhum. assim, na verdade, ele estava acostumado só com 1 hora e eu passei 1 hora e meia, né? Então, Uhum. ficou Ele ficou preocupado comigo. preocupado, né? Aham, isso muito, muito grata. Você veio me buscar, adorei a companhia. Então, assim, a gente tem muito essa coisa, sabe? Assim, os horários que eu posso me Sim. distanciar deles, os horários que eu não posso. Importante. Então, às vezes as pessoas dizem, você é louca, como você confia em deixar o seu filho autista sozinho? Você não tem medo de tocar fogo na casa? Eu disse, não, ele é ensinado, ele esquenta a água do Sim. chimarrão dele, ele adora tomar chimarrão, ele Uhum. prepara o chimarrão dele, ele sabe fazer pipoca, um monte de coisa ele sabe fazer que eu Sim. ensino. E a Isso dá casa, autonomia, né? É importante essa autonomia. sim. Ele faz as coisas dele, só toma banho sozinho. Ele é super vaidoso, ele se arruma. Você viu como ele estava elegante na foto no Pois é. domingo?
Gente do Nossa, céu, que chique. A foto aí do card né? ficou chique demais. Sim. Escolhe a roupa dele, Luciana. Eu deixo ele à vontade. Ele Sim. sabe o que combina, o sapato que combina com a roupa, sabe? Ele é chique demais, sabe? Assim, eu disse, nossa, como você tá lindão, O viu? Kelvis só tá aqui, viu? Verdade, verdade. Eu vi uma mensagenzinha aí do Kelvis. Kelvis, eu sou muito orgulhosa de você, viu, Kelvis? Kelvis, acho que tem 20 e poucos anos ou é 30 anos. É, É o do Kelvin, será Ceará, que tem o síndrome Kelvin de gosta de Down. se arrumar também? Ele é É, tô chique assim? feliz. É, não sei, não conheço o Kelvis assim, se ele é chique desse jeito. Mas eu sei que ele Eu fez acho um que sim. comentário aqui, em algum momento aqui da live, que eu Ah, acabei não falando, mas assim, falando, ele colocando que antes dele ter a deficiência, antes dele ter síndrome de Down, ele é Kelvis, né? 26 é, anos ele tem, aí, ó, a idade do Maurício. Então, é assim, a idade do precisa, Maurício. Kelvis, se colocar mesmo, as pessoas precisam lhe respeitar, porque síndrome Sim. de Down é só um detalhe que você tem. Você é Kelvis. É, Você assim é como o eu sou funcionário da estrábica, prefeitura né? agora. É o funcionário da prefeitura. Chique. Assim como eu sou Ângela e estrábica, eu sou Sim, estrábica, pois é. né? Mas eu Pois sou, é, né? Que lindo. exatamente. Pois é, todos Pois nós temos é. características diferentes, todos nós temos as limitações, nossas limitações. E assim, a síndrome de Down não é diferente, Kelvis. Eu fico muito orgulhosa quando você está aqui e vem contar um pouquinho, né? Ele sempre está entrando aqui nas lives e contando um pouquinho, né, do desenrolar dele. Ele sempre fala, e eu fico muito feliz com isso, né, Ângela? Porque assim, você vê a autonomia que ele é. Ele faz as Sim, coisas sozinho, né? E é tranquilo. E assim eu crio minha sim, filha, viu? Para que ela sim, que lindo. realmente também seja independente, né? É o que você faz com o Maurício, cada um tem as suas limitações, mas enfim, a gente como mãe, a gente sabe, e assim, a gente tem que dar oportunidades, né? Oportunizar mesmo, porque eles vão longe, né? Sim, Eles vão sim. longe, né? Assim como É, nós aqui vamos longe, viu? Porque já estouramos o tempo, viu, Ângela? nossa, Já tem e, uma e hora e assim, 20 aqui de conversa, gente. nossa, o papo tá bom. É gostoso Luciana, agora, demais. quando eu me tornei coach, eu pude Sim, por enxergar as quê? coisas Por com quê? outro Por olhar. quê? Antes que você fale isso, assim, por que escolher ser coach? Conta aí pra gente, Na, por que ser coach? na verdade, sim, Luciana, eu tenho uma ligação com Deus muito boa, sabe? Sim. E, e Você é ele assim com Deus, né? A conexão é Nossa, a forte. gente é muito, muito próximo mesmo. E aí Que delícia. eu tenho muito essa questão de ele me dá muitas respostas em sonhos, sabe? Sim, E muitas coisas que eu não entendo, com o tempo eu vou entendendo. sim. E um dia eu tive um sonho, eu muito elegante, né? Muito elegante, estava extremamente elegante, em um local com muitas pessoas. Muitas pessoas. Eu tinha palestrado para aquela multidão de pessoas. E a diretora da escola que eu te falei, ela entrou e disse assim para mim: Eu sempre sabia que você ia conseguir. Eu sempre acreditei em você. Parabéns. E tinha muitas e muitas, muitas pessoas da educação e, e aí eu, nossa, o que que realmente é aquilo que eu estava fazendo ali? Eu estava muito emocionada com aquele. Eram multidões e multidões de pessoas, Uhum. pessoas de muitos estados, sabe, que estavam ali para me prestigiar e o que realmente eu estava fazendo ali? Quem eu era? Sim. Quem eu já era ali, né? Já era isso. Né? E ali, quando começou a pandemia, na verdade, sim, quando eu morava em Rondônia, eu morei em Rondônia, quando eu estava aqui já eu conheci um amigo que me conhecia de Rondônia, que eu não Aham. conhecia, né? E ele é amigo do Daniel Campos, que eu também sou muito amiga do Daniel Sim. Campos, Que é nosso e colega de coach, né? de coach, sim. E aí, ele, Sandra, eu tava passando por dificuldades muito grandes no relacionamento.
E aí eu disse, nossa, e eu contei isso pra ele, né? Esse sonho, esse Ângela, tu vai se tornar coach. Eu disse, o que que é? Eu sei o que é coach, mas não sei muito bem o que que é. Uhum. E aí aí ele falou o que que é coach. E eu disse, mas como que eu faço? Ele, olha, eu vou te dar uns áudios pra tu ouvir, e aí você vê se realmente tu se Uhum. identifica. Aí mandou os áudios do Edson, né? Eu disse, nossa, ele é bem tagarelinha, mas ele é bem legal, sabe? Eu disse, bom dia, sabe assim? Aí eu, nossa, ele fala tudo tem a ver, faz sentido, faz sentido. E aí eu comecei a participar dos cursos do Edson na pandemia. Eu tava assim, ficando bem gordinha, cada dia mais Sim. gordinha. E ansiosa com a questão da questão da pandemia, como que vai ser e tudo. Acordando muito tarde, dormindo tarde. Tava assim, minha vida tava uma bagunça, Uhum. né? E Procrastinando o tempo aí, todo. é. E ali eu comecei a fazer os cursos, eu fui me identificando, me identificando, e eu fui fazendo, né? E fui Uhum. gostando. E quando eu comecei a atender, nossa, Luciana, eu me realizei. Se eu nasci para isso, eu já sou O que coach há é muito hoje? tempo. Ó, tem muita gente que está assistindo a live aqui que não sabe o que é coach. Então, assim, o Ah, que é que a gente poderia... Explica um pouquinho aí o que é ser coach para você hoje, ser para coach deixar claro aqui para as pessoas. é ajudar as pessoas a sair do ponto zero, a chegar no maior nível que elas queiram, sabe? Sim, E assim, se autoconhecer e saber que cada um é capaz do que quiser, sabe? sim. Se tornar, seja na questão financeira, seja na questão emocional, seja na questão relacionamento, seja convívio com filhos, com pais, seja Emagrecimento. emagrecimento. Nossa, emagreci 10 Sim, quilos, outra, sim. né? E assim, é em qualquer área da vida, né? Um coach ajuda muito. Sou tão grata ao Ed, grata, grata, Ah, grata, é. grata. O meu Porque é primeiro legal a gente ver coach. assim que o coach é uma metodologia, né? Da gente, antes da gente atender alguém, antes da gente poder ajudar alguém, a primeira pessoa que a gente precisa ajudar é a gente mesma, A né? gente, Então, assim né? como a gente falou, eu já nasci coach, justamente porque eu tinha essa mentalidade. A Ângela tinha essa mentalidade de querer aprender, de querer melhorar, de querer ajudar o outro. Isso é fundamental para você ser coach, né, Ângela? Sim, Então, assim, muito você já bom. tinha isso na sua essência, eu já tinha isso na minha essência. Então, hoje, a gente poder cada vez mais estar melhor, cada vez mais buscar o autoconhecimento e ter ferramentas, porque olha quantas ferramentas a gente tem hoje. Ó, o Edgar está aqui, a Noêmia também está aqui. Quantas ferramentas nós temos hoje para ajudar pessoas em várias situações de suas vidas, né? Coisas que a Sim, gente nem imaginava que era possível. Eu digo para você sim. assim, ó, eu já tinha duas formações em coach há Hum, 10 anos atrás. E sério? agora, eu já era coach, assim, eu fiz curso de coach, eu já era coach, mas assim, nunca atendia, nunca tinha atendido, né? Então, assim, eu aplicava o coach em mim, eu tinha empresa, aplicava na minha empresa, né? Com as minhas funcionárias, mas assim, eu nunca atendia. Então, as Uhum. coisas vão acontecendo, e por isso que, assim, a lei da atração, para mim, é algo que é muito forte, porque, assim, eu Sim, acredito muito que nós somos merecedores, né? Porque, sim, assim, a gente é imagem e semelhança de Deus, do nosso sim. Criador, então a gente merece, sim, a gente tem poderes para ter do jeito que é, né? Para ser. Nós somos Então, assim, o coach para mim co-criadores, né, veio para. Nós Luciana? somos co-criadores. Então, assim, Sim. descobrir isso cada vez mais, aprender cada vez mais ferramentas, onde a gente vai auxiliando pessoas. Gente, isso não tem preço, não. Isso é incrível, Luciana. É maravilhoso, sabe? É Sim. tão bom. Assim, os autistas, eles não sei todos, né? Mas Sim. eles dão sinais de que as coisas não estão indo muito bem e que pode desencadear uma crise. Então, Uhum. assim, isso me ajuda tanto. Quando ele dá sinal, eu já visualizo tudo aquilo Aham. resolvido. Da A melhor forma sensibilidade, sua possível, sensibilidade está sabe? muito mais aguçada, né? Sim, Graças ao sim. Maurício aí. É uma ferramenta que você tem. Se ele ia ter crise dentro de 3 dias, eu já estou trabalhando essa crise 3 dias Sim, antes, sabe? sim. Fantástico isso. Eu estou sempre à frente, sabe? Eu tô Sim. tipo.
Sky, né? Aquela propaganda da Ah, Sky, você à frente sempre. Então, assim, eu estou sempre à frente e trazendo alegrias para ele, ajudando ele a ser melhor. Eu sei que cada um de nós tem uma missão aqui, né? E eu sei que a minha missão é essa, eu descobri que essa é a minha missão, de ajudar pessoas com necessidade especial e a família, e seja uhum. em que área for, eu quero ajudar as pessoas a ser cada dia melhores, eu quero e vou, né? Ai, que orgulho de E, você, mulher. e assim, eu já me vejo assim, cada dia, sabe assim, ajudando muitas pessoas, muitas, muitas mesmo. E assim, o Maurício junto comigo, onde eu estiver, ele vai estar junto comigo, Uhum. realizando os sonhos. Na verdade, eu não sei se são sonhos dele, mas que são meus para ele. Se ele quiser, nós Aham, estamos dentro, sim, sabe? E que assim, eu quero beleza. ver o Maurício tocando bateria, que ele é muito bom nisso. Eu quero ver ele se realizando no basquete, na natação, sabe, Ai, sendo que maravilha. campeão, em todas as Isso é coisas. mentalidade de crescimento e a gente está sempre, ó, voando, né? Sim, E assim, olha a sim. ferramenta aí da nossa, a ponte ao futuro. Gente do céu, isso é maravilhoso, a gente ter as ferramentas que é possível sim, né? Sim. E levar E nossos isso, filhos juntos. nossa, que maravilha. Luciana, se eu te conto, ele tinha morria de medo de andar de avião, né? Hum, Quando a gente estava em Rondônia para vir para Brasília, eu queria morar próximo da minha família, para ele ter mais esse aconchego de primas, sim. tias, que não tinha. E como que eu vou fazer para o Maurício andar de avião? Jesus. E aí eu tive a ideia, eu desenhei um avião, coloquei na parede, coloquei um calendário, fiz um calendário de quantos dias fazia para a gente andar de avião. E aí eu fui contando historinhas para ele. Olha, andar de avião é maravilhoso. E colocava filminhos, sabe assim, a Emanuelita, que ele ama tanto, não sei se você conhece, que é a menininha Conheço muito leve, não. sonhava muito e ela entrou ah, eu não lembro no que, mas tá, ela voou Aham. muito, foto foi ótimo. Então, assim, no balão. E ele gostava muito, então eu comecei a trabalhar isso nele, trabalhar. Acredita, uma semana antes da viagem ele já estava louquinho para andar de avião. E aí eu Uhum. tive que trabalhar menos acelerado, sabe? Dar uma armada, Sim. porque eu já estava pronto até demais, sabe? E quando a gente entrou no avião, é porque naquela época teve muita queda de avião, essas coisas, então eu tinha Sim. medo. E ali ele foi e disse assim: Mamãe, não cai não? Eu disse: Não, filho, nós vamos ver as nuvens, nós vamos ultrapassar todas Sim. as nuvens. Olha que maravilha. E lá de cima, olha que coisa linda que Deus criou para nós estamos no meio das nuvens. Sabe assim, nem os pássaros chegam aqui, nós estamos aqui. Então, assim, eu sempre Você que, foi quando ressignificando, né, todos os passos. sim. Então, cada vez que a gente tem algum desafio, eu coloco isso para ele. Você lembra que a gente viajou de avião e foi maravilhoso? A nossa vida é uma viagem de avião. Sabe assim, é maravilhosa essa vida. E para que ficar chateado? E para que ficar em crise? Vamos viver a vida, vamos dançar, vamos cantar, E é legal que a sabe? gente fala Deixa a vida isso para rolar. nossos filhos, Ângela, e a gente fala para a gente mesmo, né? Como um espelho, que a gente está ali falando para a gente mesmo, porque a gente precisa ouvir isso o É. tempo todo, né? E eu vejo isso, Luciana. A vida é uma viagem, sabe? E assim, e cada pessoa que eu ajudar, eu quero ajudar muitas pessoas. Eu quero Sim. e vou ajudar muitas pessoas. E assim, o que a gente leva daqui é o de bom que a gente faz, sabe? Eu acredito que nosso tempo aqui, como de muitos nossos que não estão mais aqui Sim. com a gente, né, assim, fisicamente, Aham. eles cumpriram a missão dele, nós estamos aqui com essa oportunidade incrível, com o dom da vida, de saúde, para cumprir a nossa missão aqui. Aham. E eu sou muito, muito grata por eu saber disso hoje, ter o conhecimento que eu tenho e a Que bagagem que eu maravilha, né? sim, Quanta experiência de vida, quanta transformação aconteceu na sim, vida de Ângela, né? Com a sim, maternidade, com a vida do sim, diagnóstico do Maurício, né? Com essa questão de sim, ser coach, quanta coisa a gente, nesse último ano, porque eu digo assim, eu já tinha formação em coach, duas formações em coach,
Mas eu digo assim, que nessa pandemia, minha transformação foi, nos últimos 3 anos da minha vida, já foi Eu uma também. intensa transformação na minha vida. Mas assim, essa formação de coach do ano passado para cá fez abrir, é como se assim, como se a gente andasse assim e foi tirando as vendas, né? Foi tirando Sim, tudo dos nossos olhos para a gente ver as coisas diferentes. Aí vem a pandemia, vem essa questão da iniciativa do projeto Descoberta do Diagnóstico, quantas histórias, quantas famílias, tudo isso contribui para a nossa evolução, para a nossa transformação, para aumentar a nossa sensibilidade com as pessoas. sim. Então, a confirmação de tudo, né? Sim, uma amiga falou para mim no domingo, disse, se eu pudesse apagar esses últimos 2 anos, eu disse, eita amiga, não apagaria não. Ainda as coisas ruins que aos nossos olhos são ruins, que a gente não sabe qual é o plano de Deus Sim. com tudo isso, vamos ver tudo de bom que aconteceu e Aham. vamos ser gratos, né? Por todas as coisas que... Sempre, sempre. A gratidão precisa acontecer em tudo, em qualquer situação. Sim, Por mais em difícil, qualquer... por mais desafiadora que seja, a gente precisa sempre trazer esse olhar da gratidão, né? E assim, gratidão às redes sociais, porque foi através das redes sociais que a gente pôde fazer esse curso. Foi Sim, através das redes sociais que a gente pôde conhecer o Edson Burger e ter aprendido tanto e aprender sempre, né? Porque o curso encerrou, mas assim, é aprendizado sempre e é como ele mesmo fala. Vocês acham que vocês vão se livrar de mim? Vocês estão enganados, é apenas o começo, né? Então, e assim, quanta começou amizade a agora gente fez essa nesse relação, né? ano. Hã? Sim, e quanta amizade boa a gente fez, Pois né? é, exatamente. Nossa, Se não fosse as redes sociais, a gente não sim, estaria aqui, a gente não estaria conhecendo aqui a Dilza, a Janaína, a Cláudia, né? O Edgar, da Noêmia, gente do céu. Então, assim, foi através das redes sociais, né? Então, assim, a gente e sim, foi através da pandemia, porque assim, eu não sei se sim. se não tivesse acontecido a pandemia, se as redes sociais teriam crescido É, tanto como cresceu, né? Então, assim, a e gente não tem que ficar pensando se. Aconteceu e ponto. é Então, vamos ser gratos, né? isso. E a minha amiga falou também, eu cresci muito na pandemia, é a questão de tecnologia. E assim, eu lembro que a gente desenvolveu muito essa coisa. A minha amizade, eu conquistei amigas que a gente trabalhava junto, que a gente não era amiga. E assim, Uhum. a Jana tá aqui, eu amo a Jana, nós somos amigas. E assim, a gente Sim. começou a fazer coisas pegávamos caixas para desenvolver trabalhos para a escola. E eu não sabia nada de artes, não sabia nem para onde ia. De repente eu fiz um monte de coisinha legal. A Jana fez cada coisa fofa, sabe assim, cada coisa interessante. E assim, eu sou muito, muito grata pelos amigos Gratidão é que eu fundamental. tenho. A Jana é minha amiga de coração, minha irmãzinha que mora perto de mim. Eu amo demais. Ai, que delícia! Gente, a Sim, gratidão é tudo. E, Ângela, eu quero aqui, ó, nosso tempo já extrapolou total. Falamos sim. demais, vamos bater recorde aqui da maior live do projeto. Mas assim, E a ó, gente nem eu deixou quero. espaço para ninguém perguntar nada, né? Pois é, mas assim, ó, eu anotei aqui uma mensagem que veio para você, que eu não quero fechar sem dar isso aqui. Mas Sim. antes, eu quero dizer a você que estou muito feliz por você fazer parte desse projeto, né? Descoberta do Uhum. Diagnóstico. Estou muito feliz por a gente ter se conhecido através do nosso curso, da nossa especialização, né, em Master Coach. Então, assim, Sim. hoje a gente já trabalha na área, a gente já atende, né, pessoas Sim. com várias situações. Edgar está aqui, ó, simplesmente parabéns, obrigada, Edgar. Está sempre aqui, eu sempre vejo que você está aqui nas nossas lives e hoje aqui com a nossa colega Master Coach também, né? É um grande prazer, assim, ter vocês aqui. E Meu coach assim, e te preferido, agradecer. Pois é. Ed me ajudou muito. Nossa, nossa. E Foi o como ele primeiro coach. emagreceu, né? Edgardo, a gente Sim, nem tinha essa intimidade assim, mas nas fotos, quando eu vi, eu falei, meu Deus sim. do céu. Quando a primeira foto de Edgardo com um prato desse tamanho, que a gente nem viu o rosto dele, e Era maior depois do a que gente ele. viu o quanto essa questão do emagrecimento. E assim, a gente entender que o emagrecimento não é questão de dieta, o emagrecimento é questão de mentalidade. E eu Mentalidade. enxergar desse jeito, né? É Sim. fantástico. Mas enfim, assim, minha eterna gratidão.
por você fazer parte aqui desse projeto, por a gente se conhecer, né? Afinilar realmente a nossa relação, a nossa amizade. Então, assim, fico muito feliz e quero dizer aqui às pessoas que esse projeto Descoberta do Diagnóstico, eu deixo aberto aqui o convite para quem tiver interesse de contar a sua história, de repente, de algum diagnóstico, não é só diagnóstico do seu filho, de repente você recebeu um diagnóstico e você pôde, e você conseguiu ressignificar isso, né, Ângela? Com questão de mudança Sim, de mentalidade. Bora sim. conversar no direct, porque tem muita gente precisando conhecer a sua história, né? Então, Muito isso obrigada. é muito legal. E assim, a partir da próxima segunda já é mês de agosto. E a Sim, novidade vai ser, né? do aniversário do É, Maurício, viu? É. é. Que data Gente, é? hoje ele faz 27 aninhos. Eu Pois faço é. Qual é a data do seu aniversário? 29 de vinte e agosto. nove. A E gente ele, vai ter live toda segunda-feira, porque o projeto é toda segunda-feira as nossas lives. E toda sim. segunda-feira aqui no mês de agosto vai ser com pais, vai ser com homens. Porque Ai, que assim, legal. geralmente são mulheres que vêm aqui, né? Então, assim, o mês de Uhum. agosto todo, toda nossa Mês segunda-feira dos vai ser com pais. histórias, o mês Que do legal. papai, né? Então eu Ai, convidei só pais, né? Porque geralmente é sempre as mães que se prontificam a fazer a live. E no mês de agosto vai ser com os papais. Então convida todo mundo, toda segunda-feira, a gente está aqui às 20 horas, tá? E convidar também quem está aqui assistindo a live, quando eu deixar salva, vem aqui e curte, porque assim, para o Instagram, todo mundo que participou aqui da live não conta, né? De visualizações. E quanto mais a gente visualizar, melhor, né? E assim, Anja, teve uma mensagem para você aqui, ó. O Luiz Cláudio, ele está aqui presente na live, ele colocou aqui, ó, ai, meus que parabéns, legal. amor. E esse amor não foi para mim. Então, assim, eu anotei aqui para poder colocar para você, que provavelmente é o seu amor. Sim. Mas Eu, assim, Luiz, muito gratidão por você estar eu, aqui, eu né, preciso assistindo a contar nossa essa live. história, Luciana. Hã? Eu visualizei ele, foi lá no curso do Edson que eu Hã? aprendi a visualizar e Sim, eu consegui achar o amor da minha vida, que sabe? Na verdade, maravilha. a gente se achou, sabe? Sim. 6 meses. E essa foi uma história bem legal. O Edgardo me ajudou com isso, viu, Edgardo? Que Fez eu as tava pontes ao futuro muito, aí, né, Edgardo? eu estava muito presa ao Sim, momento, sabe? Não queria sair daquele degrau e o sim, Edgardo me ajudou com a Ponte Futuro visualizar o meu futuro, né? Meu sim. O futuro, quanto isso é importante, né? né? E assim, andando junto comigo, lado a lado. Por isso que eu digo que ele é o meu coach preferido, porque ele foi meu Culpado primeiro não, coach, viu, né? Edgardo? Que não tem culpa. Ele tá aqui, ó. Agora eu sou culpado, né? Não, você é o responsável. Ele me ajudou a visualizar. Acredita, eu visualizava com cachoeiras, sabe assim? Sim. Visualizando aquela pessoa maravilhosa, com todas as características que eu amo na pessoa. Aham. E eu encontrei o meu amor, nós nos encontramos. Imagina, a cidade dele é cheia de cachoeiras. Sabe assim, é uma coisa linda, é uma história Imagina. linda. Aí E parece quando assim, que coincidência, né? Meu Deus do céu. Será que realmente existe sim, coincidência? e ele me procurava há 18 anos. Eu acho que ele me procurava era a vida toda, ele que não quis dizer. Ele só Mas, colocou 18 anos, né, Ângela? Tá 18 vendo, Luiz? anos, mas eu acredito que ele me procurava a vida toda. Que Então, assim, maravilha, que é uma lindo. história para o próximo Aham. capítulo. Para uma próxima Então, live. Né? E a gente e precisa encerrar aqui, ó, que foi a live com o maior tempo aqui. A Naara era com 1h40 e a gente já está aqui com 1h43 minutos. E eu queria nossa, encerrar essa live aqui agradecendo a todo mundo, com o fundo do meu coração, toda a minha gratidão por vocês estarem aqui. Gratidão a Ângela. Beijo grande no Maurício. E eu quero que obrigada. você feche essa live deixando uma mensagem. Tem muitas mães que assistem nossa live, que faz parte do projeto, que está recebendo o diagnóstico agora do autismo, né? O Kelvin disse que não é para a gente sair agora, não. Que tal? Pessoas que têm seus filhos, crianças, né? Autistas, assim. Eu queria que você deixasse uma mensagem para essas mamães. Olha, é, a mensagem é
seja grata, sabe? É um presente que Deus está te dando, mesmo você não conhecendo. é, Imagina um pacotinho cheio de com vários papéis. Você abre um papel, depois tem outro, tem outro, tem outro, tem outro, tem outro, e cada um desses papéis são cada um mais lindo. É como se fosse uma flor desabrochando. E cada flor você vai descobrindo em cada pétala coisas grandiosas, coisas incríveis. São anjos que Deus colocou na tua vida. Na verdade, não é você que vai ajudar ele que vai te ajudar Uhum. a ser melhor, a se aproximar mais de Deus, a se sentir mais forte, com mais força e preparada para qualquer coisa que vier, que você vai dar conta. E assim, eu tenho certeza que Deus vai estar do teu ladinho, colocou muitos anjos para cuidar de você e dos seus filhinhos. Ame ele como tudo de mais especial na sua vida, sabe? E curte ele mais e mais e mais. E deixa ele ser o que ele tem que ser, sabe? Não super protege ele como o meu coitadinho, meu bichinho, meu isso e aquilo. Ele tem um potencial incrível que nem você sabe. Mas ele conhece mais o seu potencial do que você conhece o potencial dele. Verdade. Na verdade, eles são anjos que vêm para nós, para nos tornar melhor. Eu sou muito grata pelo meu anjo, sabe? Ele é o meu anjo de Sim. verdade. Que lindo, Ângela, você é maravilhosa, mulher. Você tem uma energia lá em cima, assim, você contagia. Foi muito gostoso conversar com você nesses últimos dias, a energia, assim, que você passava, me acabava de rir com seus áudios, assim. Foi lindo quando você me disse assim, Luciana, eu sonhava por esse momento e veio essa live, e assim, quero dizer para você Sim, que realmente a gente precisa visualizar, a gente precisa mentalizar, porque a gente tem poderes, sim, e a gente, cada um, precisa descobrir esses poderes internos, né? Então, assim, gratidão, minha eterna gratidão a todos. Vou deixar salva essa live aqui, tá certo? E ó, fazer dar certo, até dar até dar certo, né? certo. Beijo, Uhum. gente. Beijo grande no coração de todos. Beijo, vou Beijo. deixar salva, viu? Tchau, Que tchau. legal. Tchau, boa noite. Foi linda. Ai, que bom.